Amém, irmãos? Queria cumprimentar novamente a igreja. Estamos de volta, dessa nossa viagem, missionária, dessa experiência que nós tivemos. E primeiramente queria agradecer pelas orações, pela intercessão, foram preciosas para nos guardar naquele lugar. Amém? Para nos livrar, para nos fortalecer, para nos capacitar. Amém? Não vai dar para falar muito sobre isso hoje, até porque a nossa equipe ficou totalmente dividida na volta, porque a gente comprou uma passagem com emoção, Então foi emoção na ida e emoção na volta, mas na volta foi maior ainda a emoção, porque a gente teve que se dividir, E na ida o Jefferson e a Vera Mota da outra igreja, eles já começou a experiência na ida, então eles já foram sozinhos na frente, já dividiu o grupo, foram fazer uma missão na Europa para depois chegar na África, O passaporte deles não tem nem lugar mais para carimbar, de tantos países que eles passaram. Não, mas a Cris está aqui, não posso ficar falando muito não, senão ela vai me pegar. O marido dela não voltou até agora. Mas glória a Deus, Deus tem os seus propósitos, não é verdade? Cada um tem uma experiência, eu creio que cada um vai ter muitas coisas para testemunhar e para compartilhar com a igreja, Foram muitas as nossas experiências lá, amém? Nós fomos com um propósito, de levar do amor de Deus para aquelas pessoas, e Deus nos capacitou. E não somente nos capacitou, nos surpreendeu, porque Ele nos deu tanta graça naquele lugar, que até mesmo o líder muçulmano se aproximou de nós, achamos graça aos olhos dele, e no último dia ele veio pedir uma oração para nós. Entende que é isso? Então isso foi como um prêmio para nós, e como um sinal de que realmente os céus começaram a se abrir naquele lugar, E fomos apenas com uma linguagem, a linguagem do amor. Não fomos lá pregando o evangelho, Como alguns acreditam, que você tem que chegar já com a espada, já repreendendo os demônios, e não tem nada mais forte do que o amor. Não tem nada que quebre mais barreiras do que o amor. O amor vai além da religião, vai além da cultura, vai além de qualquer coisa, e é uma linguagem universal. E a gente pôde comunicar isso nesses dias que nós estivemos lá, transbordamos também do que nós recebemos também de amor e de alegria daquelas crianças, que se aproximavam da gente e disputavam as nossas mãos, tanto para nos cumprimentar como para andar de mão dada com a gente. Por onde a gente ia tinha uma multidão atrás da gente. Eu falei, nossa, eu estou me sentindo como Jesus aqui. Onde a gente andava naquela aldeia era uma multidão atrás da gente, mas era por causa daquilo que nós estávamos fazendo ali, daquilo que nós estávamos comunicando ali. Brincamos muito, fizemos muitas coisas lá, brincadeiras, futebol, bexiga, teatro, até dança. Eu sei que vazou algumas coisas aí. O pessoal me empurra para dançar depois, mas não é porque quer que eu dance para aquelas pessoas, eles querem depois ter alguma coisa, uma matéria para expor, para manchar minha reputação. Mas que Deus tenha misericórdia deles, que a mão de Deus não pese sobre eles. Então, irmãos, foram muitas coisas, mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje, porque a equipe nossa não está aqui hoje, e a gente vai preparar esse material também para apresentar e para
contar, cada um falar um pouquinho da sua experiência aqui para toda a igreja, porque nós fomos lá representar a igreja do Senhor. Cada um aqui foi representado por nós lá naquele lugar. Amém? E eu creio que foi algo que Deus, né, começou e quer continuar lá, a fazer lá naquele lugar, né? E eu quero que a gente abrace mais esse projeto, que a gente entenda melhor o que nós podemos fazer para transformar a vida daquelas pessoas. Amém? Eu queria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Diz assim, esse texto é bem conhecido, né? Fala sobre Jesus andando sobre o mar. Mas nessa noite eu quero que cada um aqui entenda que nós também fomos chamados para andar sobre as águas pela fé. Amém? Logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Amém? Estava meditando um pouquinho nessa palavra, porque na nossa caminhada de fé, nós também vivemos essa experiência, né, de andar como que sobre as águas, andar sobre um lugar que visualmente, aparentemente, não é firme. Muitas vezes nós estamos diante de situações assim, que você não consegue enxergar como você vai se manter naquela situação, como você vai suportar aquela situação, como você vai superar aquela situação. Mas assim como a experiência de andar sobre as águas, não é? Fisicamente, é também a experiência de andar pela fé. Amém, meu irmão? Amém? Então, aqui diz que quando Pedro vê Jesus andando, né, depois daquele susto, do medo,
de acharem que era um fantasma, Pedro, quando vê que realmente é Jesus, ele desce do barco, ele pede para Jesus, se realmente é o Senhor, me deixa ir contigo, né? Me deixa ir na tua direção. E então Jesus diz, vem, e ele desce do barco, e aqui diz que Pedro andou sobre as águas. Amém, irmãos? Amém? Pedro literalmente andou sobre as águas. E eu creio que só quem vê a glória de Deus pode realmente andar sobre as águas. Não é? Quando Pedro vê realmente o Senhor diante dele, quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê que realmente Jesus é o Filho de Deus, que tem poder sobre o mar, que ele não está limitado às leis, né, da física, ele anda sobre as águas, Pedro também se encoraja a andar pela fé. Amém? A ter a mesma experiência. Então eu quero dizer para você nessa noite, que só quando a gente começa a ver a glória de Deus na nossa vida, quando a gente começa a ver o poder de Deus na nossa vida, é que a gente vai começar a ter força para andar realmente pela fé e fazer as mesmas obras que Ele faz. Porque aqui Pedro, ele faz aquilo que ele vê Jesus fazendo, né? Ele vê Jesus andando sobre o mar, então ele diz, Senhor, me manda aí ter contigo, eu quero andar como o Senhor está andando. Então a primeira coisa, só pode andar sobre as águas, a gente só consegue andar pela fé sobre as águas quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente realmente tem uma experiência com o poder de Deus na nossa vida. Amém? Quando realmente você põe em prática a palavra de Deus, você vai ver o poder de Deus na sua vida, e você vai ter uma convicção de que você pode fazer aquilo. Pedro teve uma convicção que ele poderia andar sobre as águas, e ele realmente andou sobre as águas. Amém, irmãos? Amém? Só pode andar sobre as águas, e eu não estou falando de andar literalmente sobre as águas, eu estou falando de andar no sobrenatural, de andar pela fé, de vencer o medo, quando a gente realmente vê o poder de Deus na nossa vida, quando realmente a gente põe à prova a palavra de Deus na nossa vida, a gente começa realmente a ver que realmente Deus está presente na nossa vida, que Ele realmente tem poder na nossa vida. Então essa é a primeira coisa para a gente poder andar sobre as águas, para a gente poder andar no sobrenatural de Deus, é ver a glória dEle, é ver o poder dEle. Amém? Mas só pode ver, né? Alguém só pode ver a glória de Deus quando anda perto. Esse é o outro segredo para a gente poder andar sobre as águas, para a gente realmente ser uma pessoa de fé e andar no sobrenatural de Deus. Precisamos andar perto e não de longe. Se você quer ter experiências de andar pela fé, de ter experiências com o sobrenatural de Deus, você precisa andar perto de Jesus. Porque só quem anda perto vê as obras que Ele faz. Só quando a gente anda perto dEle que a gente vê como Ele faz, o que Ele faz, o que Ele está fazendo. A gente consegue entender realmente o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Porque de longe a gente não vê. Mas quando a gente se aproxima, quando o nosso coração está perto com o coração de Deus, nós entendemos o que Deus está fazendo.
porque Ele mesmo nos revela o que Ele está fazendo. Amém? Deus tem prazer em se revelar para nós, mas Deus só se revela para aqueles que se aproximam dEle, não para quem está longe. Amém? Pedro estava perto, meu irmão, e nós precisamos andar perto, de perto. E andar perto de Jesus também tem a ver com andar perto da sua palavra. De termos, andar perto fala de intimidade. E nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Ela precisa se tornar real. Ela precisa se tornar uma realidade na nossa vida, não uma coisa distante. Amém? Amém, irmãos? Como Jó, que disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E assim, quem anda longe de Deus fala assim: eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso. Eu já ouvi falar desse Deus. Mas quando a gente anda perto, a gente vai dizer como Jó: agora os meus olhos te contemplam. Agora eu posso ver as obras de Deus. Eu posso ver as obras de Deus na minha vida. Essa é a diferença de quem anda perto. Então escolha andar perto, meu irmão. Não escolha andar longe, não. Senão você não vai ter experiências com Deus. Você não vai ter experiência de andar no sobrenatural de Deus. Você nunca vai ter coragem de andar pela fé. Tem muita gente que tem muito medo de andar pela fé. E realmente andar pela fé, meu irmão, é uma coisa que dá muito medo. Mas quando você está perto dEle, quando você vê a glória dEle, quando você vê que Ele faz, que Ele pode fazer, você também crê que você também vai fazer, você pode fazer, que você vai fazer as mesmas obras que Ele fez. Amém? Aqui na história a gente vai ver que Pedro, diz que Pedro, percebendo o vento, sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. E assim também que acontece na nossa vida, A gente às vezes está tentando caminhar pela fé e vem algum vento, vem algumas coisas que colocam medo na nossa vida, em nós, que nos intimidam. E a gente olha para a circunstância. O que acontece é que Pedro estava olhando para Jesus, vendo Jesus andar sobre as águas, e ele também começou a andar. Mas quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Porque nós temos uma tendência de olhar para as circunstâncias, de olhar para as situações, de olhar para as pessoas e não olhar para Deus. E o segredo da fé é olhar para Deus. A palavra diz que Ele é o autor consumador da nossa fé, e é para Ele que nós temos que direcionar a nossa fé, porque é aí que realmente a nossa fé tem poder. Amém? Mas entendendo a história, a gente vai ver que depois, esse mesmo Pedro aqui se torna um especialista em andar sobre as águas. Não literalmente sobre as águas do mar, mas ele aprende realmente a ser um homem guiado por Deus, a fazer as mesmas obras que Deus fez, que ele viu o seu Senhor fazer. Ele perdeu o medo. Pedro, aparentemente, apesar de ser um homem impetuoso, em vários momentos ele demonstrou medo. E esse foi um deles. Depois quando Jesus é preso, ele foge também, ele nega Jesus. O medo faz a gente afundar.
Amém? O medo faz a gente afundar. E afundar na nossa fé. Às vezes a gente afunda os nossos projetos, os nossos sonhos afundam porque a gente tem medo. E o medo é um sintoma de quem não está tão perto de Deus quanto precisa. Amém, irmãos? Nós não estamos isentos de sentir medo, mas a gente não pode, deixar que o medo domine a nossa vida, que o medo paralise a nossa vida. Pedro aqui tem medo, mas logo ele clama a Jesus, me socorre. Jesus estende a mão e Pedro se levanta novamente sobre a água. Amém? Amém, irmãos? Porque depois, não é porque aqui Pedro era como o nome dele, né? Jesus falou que o seu nome é Cefas, né? Como cana, então o vento bate para cá, você vai conforme o vento. Você é uma pessoa muito emocional. Às vezes nós somos muito emocionais, né? E a gente vai conforme o vento. Tá entendendo? Amém? É igual aquela historinha, né? Que a pessoa fala, pega aquela florzinha lá, o de trevo lá, e vai tirando, né? Bem me quer, mal me quer. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? Deus me ama, Deus não me ama, Deus me ama. Ora a gente acha que Deus ama a gente, ora a gente acha que Deus não ama a gente. Ora a gente acha que Deus está perto da gente, ora a gente acha que Deus não está perto da gente. Então a gente vai conforme o vento. Mas quando vem o poder de Deus, obrigado, Tony. Quando vem o poder de Deus sobre a nossa vida, Ele nos estabiliza. Pedro, que era um homem inconstante, uma hora ele fala, não, Senhor, eu estou preparado, eu dou a minha vida por Ti. Uma hora ele fala isso, outra hora ele nega. Porque quando a gente está na nossa carne, quando a gente está na nossa força, nós somos assim. Nós somos inconstantes. Mas quando veio o Espírito de Deus sobre Pedro, ele se tornou um homem estável. Pedro se tornou um homem firme, um homem constante, e não deu mais lugar para o medo. Amém, irmãos? Deus nos chamou para andar pela fé. Deus não está mandando ninguém andar sobre as águas, mas Deus nos chamou para andar pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E andar pela fé, meu irmão, é a mesma coisa de andar sobre as águas. Às vezes você não sente, você não vê nada para realmente que seja firme para sustentar aquela situação, para te sustentar. Às vezes emocionalmente você está se sentindo fraco para enfrentar aquela situação, mas você tem que se apoiar em Deus. Pedro, não é como ele disse, assim como quando ele lança a rede, quando Jesus fala para ele lançar a rede, e aqui também é a mesma situação, né? Ele fala assim, sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui Pedro também estava dizendo a mesma coisa, sobre a tua palavra vou andar sobre as águas. E é sobre a palavra de Deus que nós temos que caminhar. Não é pelo que eu estou sentindo, não é pelo que eu estou achando, mas é pelo que Deus está dizendo que eu tenho que andar. Amém? Amém? Tem uma música que diz assim, né? Um cânticozinho que a gente aprendeu faz muitos anos, de um pastor que veio passar uma temporada aqui, que era de Portugal. E a música dizia assim, eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é andar pela fé. Amém, irmãos? Às vezes a gente fala assim, não, mas agora eu sou uma pessoa crente, né? Eu já não consulto, né, outras coisas, espíritos, e não consulto mortos, não consulto, né, outros deuses, nem ídolos. Mas a gente continua consultando a nossa carne. Nós praticamos uma certa mediunidade, porque a gente consulta a nossa carne. E Paulo diz, eu não consultei nem carne nem sangue, quando fui fazer a sua obra. E nós não podemos consultar nem carne nem sangue, para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então a nossa vida pela fé é como realmente andar sobre as águas. E vai ter muitos momentos, nós temos muitos momentos que a gente parece que realmente vai afundar literalmente. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 1,19, se você quiser abrir. Mais no finalzinho da Bíblia, depois de Coríntios, Colossenses, aí tem 1 Tessalonicenses 1,19. Eu acho que é segundo, viu? Não tem. Só um pouquinho. Desculpa, é 1 Timóteo 1,19, deve ser. Para frente um pouquinho aí. Aleluias. Olha o que Paulo diz a Timóteo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Então aqui nesse versículo Paulo fala literalmente de afundar na fé. Paulo compara realmente andar a fé, né, andar pela fé, como andar sobre as águas, ou como se nós fôssemos um barco sobre as águas. Amém? E como a gente aprende, né, as crianças aprendem na escolinha, né, com Jesus no barco a gente não afunda. Enquanto Jesus está no barco a gente não afunda. Mas alguns, Paulo diz, porque ele diz, conservando a fé e a boa consciência, porque alguns havendo rejeitado isso, ou seja, não conservaram a fé. Primeiro conselho de Paulo: conserve a fé. Amém? Conserve a sua fé, meu irmão. Não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada. E aqui Paulo, ele diz assim, a boa consciência, né? Conservando a fé e a boa consciência, porque
a fé depende da nossa boa consciência para com Deus. Por isso que quando alguém peca, ele automaticamente ele cai na fé. Estão entendendo? E é disso que Paulo está falando. Conserve a sua fé através de uma boa consciência para com Deus, tendo uma consciência pura para com Deus, uma consciência tranquila, né? Você errou, se acerta, conserta, para você não perder a paz com Deus, porque isso pode machucar, pode comprometer a sua fé. Nós precisamos estar sempre com nossa consciência purificada. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas quando a gente erra, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos ser justificado por Deus. Amém? E a palavra diz: justificados, pois pela fé, temos paz para com Deus. Se a gente perde a fé, a gente perde aquilo que nos justifica. Você perde a paz e você perde a comunhão com Deus. Amém? Nós precisamos ter uma boa consciência, porque só quando a gente tem uma boa consciência, a gente tem paz. E só alguém que realmente tem paz com Deus, meu irmão, pode ter uma fé firme e inabalável. Porque quando você tem certeza de que você está bem com Deus, ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai roubar a sua fé. Ninguém vai te convencer do contrário. Olha, será que Deus está com você mesmo? Não, quando você tem paz no coração, você tem convicção de que Deus está com você. E você não tem medo das circunstâncias, da situação, porque você entende que Deus está com você. E alguns, Paulo diz, perderam a boa consciência. Alguns havendo rejeitado isso, desprezado esse conselho que Deus dá para a gente, naufragaram na fé. Amém, irmãos? Porque enganoso é o coração do homem e terrivelmente corrupto. Não deixe o teu coração te enganar. Não deixe o teu coração te corromper. Não deixe o teu coração fazer você fazer escolhas, andar por caminhos que vão comprometer a sua fé, a sua comunhão com Deus, que vão roubar a tua paz com Deus, a tua boa consciência para com Deus. Porque somente um coração quebrantado diante de Deus pode ter uma boa consciência diante dele. Amém, irmãos? O pecado endurece o nosso coração e a gente não consegue se quebrantar diante de Deus e se justificar diante de Deus. Somente um coração quebrantado alcança favor da parte dele. Somente um coração quebrantado alcança a justiça dele sobre a sua vida. Está entendendo? Amém? E é para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Para isso que Deus nos chamou, para andar pela fé. Amém? Existe dentro de nós o homem que pode andar sobre as águas e o homem que pode afundar também nas águas. Dentro de cada um de nós tem um homem, o homem interior. O homem interior que Paulo diz, né? O homem interior é realmente o homem nascido de Deus. Esse homem pode andar
sobre as águas. Esse homem pode andar pela fé. Esse homem pode ser justo diante de Deus. É esse homem que anda sobre as águas. Esse homem interior que está dentro de cada um de nós. Mas o homem carnal, o homem caído, né, o que é da carne, não pode fazer isso. Ele não anda pela fé. Ele é totalmente racional. Ele é totalmente emocional. Ele não vai ter a coragem de andar pela fé. Porque Deus não se relaciona com a carne. Porque carne e sangue não tem comunhão com Deus. Porque, como diz a palavra, o que é da carne o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne se conhece, entende, se relaciona com as coisas da carne. Mas o que é nascido de Deus, o que é nascido do Espírito, se relaciona com as coisas do Espírito. O homem natural não discerne as coisas de Deus, diz a palavra. Portanto, o homem natural nunca vai andar pela fé. Mas esse homem que está aí dentro de você, entende o que eu estou dizendo? O homem interior, o homem criado em Deus, gerado pelo Espírito de Deus, este homem anda pela fé. Este homem é o homem capaz de andar sobre as águas. E é esse homem que Deus chama para andar pela fé. E é para esse homem interior nosso que Deus convoca para andar como justo, né? É para esse que tem o chamado de Deus. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência. Para entender, até para entender essa luta, né? Porque Paulo entendeu. Em certo momento da sua vida, Paulo entendeu. Rapaz, eu tenho uma luta interior, agora eu estou entendendo. É a minha carne e o espírito que está lutando. A carne quer fazer a vontade dela. E o espírito, meu homem interior, quer fazer a vontade de Deus. E é para ele que eu tenho que me atentar. E é para ele que eu tenho que dar ouvidos. E é ele que eu tenho que fortalecer. Amém? Uma vez o Du ministrou uma palavra aqui, né, Du? Que você falou que o homem tinha como se fosse 2 leões ou dois lobos dentro dele. 2 lobos. E qual é a que vai vencer? Aquele que você alimentar mais, né? Tá entendendo? Se a gente alimentar a nossa carne, meu irmão, quem é que vai vencer essa batalha? A carne. Mas se a gente alimentar esse homem interior, se a gente alimentar esse homem espiritual que está dentro de nós, ele vai vencer essa batalha. E aí você vai andar pela fé. E você vai fazer as mesmas obras que ele fez. Você vai entender o chamado de Deus na tua vida. Amém, meu irmão? Então essa luta do homem natural com o homem espiritual é uma questão de um barco que vai andar sobre as águas ou vai naufragar, ou de um homem que anda sobre as águas ou um homem que afunda nas águas.
Amém? Amém? Que tipo de barco você quer ser? Nesses termos, né? Deus chamou para a gente ser um barco e não para ser um submarino, né? Para viver afundado. Deus quer que a gente ande sobre as águas. Está entendendo? Sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades. Porque o Felipe começou falando aqui que Deus colocou esses tesouros, todos esses tesouros que Deus colocou na nossa vida, Ele colocou em vaso de barro. Amém? Mostrando a nossa fragilidade, mas também para dizer que Deus não depende da nossa, Deus não depende que sejamos perfeitos, porque perfeito é aquilo que Ele colocou em nós. E Deus vai trabalhar apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Porque quando o homem interior está forte, meu irmão, o que ressalta, o que predomina, o que prevalece, são as coisas do Espírito. Amém? Então eu quero encorajar você nessa noite. E que você alcance esse entendimento na sua vida. Amém? Que você não é diferente das outras pessoas, porque às vezes a gente pensa que, nossa, mas eu sou meio estranho, eu sou meio complicado, eu tenho essas oscilações, eu tenho muitos medos, eu tenho medo, eu vejo o pastor falando, mas eu tenho muito medo de andar pela fé, eu tenho muito medo de tomar certas posições na minha vida. Mas a gente precisa aprender, meu irmão, porque fé sem obras é morta. E a nossa fé realmente que só tem valor, ela só começa a ser uma fé viva quando a gente começa realmente a colocar em prática na nossa vida. Amém? Que é a mesma coisa de andar de bicicleta ou de alguém que tira carta. Se você só tirar carta e não dirigir, não fizer realmente ter a prática da direção, você não vai ser realmente um motorista. E assim também com as coisas da fé. Amém? Precisamos, como diz, tem uma passagem que diz assim, que a gente vai exercitando as faculdades, não é? Da nossa mente espiritual. Amém? Deus dizendo assim que nós precisamos exercitar as nossas faculdades mentais, mas Deus está falando de algo espiritual. A gente tem que ter o exercício, tem que ter a prática, para a gente poder realmente ter experiências concretas com Deus. E para isso a gente precisa enfrentar, vencer o medo. Amém, meu irmão? Vencer a carne, vencer a emoção, os sentimentos, às vezes a mágoa, ressentimento. Nós precisamos vencer pela fé estas coisas, para vermos a glória de Deus. Amém? Amém? Paulo, Paulo e Davi diz duas coisas relacionadas a isso, né? Davi diz assim: já fui moço e agora sou velho,
E eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Davi está dizendo assim, olha, aquele que realmente teme a Deus, que serve a Deus, que é reto diante de Deus, esse cara não fica desamparado. Amém? O que ele está dizendo é assim, uma pessoa que realmente anda pela fé, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que acredita em Deus e tem obras da sua fé, não fica desamparado. Mas a gente acha que o perigo, que o risco, né? A gente realmente dá um passo de fé e aí o que pode acontecer, meu irmão, o perigo é você ficar parado e não se mover na fé. Amém? E Paulo vai dizer assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Paulo está dizendo assim, eu tenho fraquezas. Apesar de tudo que Paulo fez, de tudo que está escrito em relação a Paulo, ao que Paulo, né, as suas obras, Paulo diz, eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ele declara ser um homem que tem fraquezas, mas apesar disso, ele também diz que as revelações de Deus na vida dele foram excelentes. Amém? Ele diz assim, olha, por causa da excelência das revelações que estão sobre mim, Deus colocou um espinho na minha carne. Então, meu irmão, apesar das nossas fraquezas, nós podemos ter experiências poderosas com Deus. Apesar das suas limitações, você pode ser um homem que anda pela fé e vai ter experiências com Deus. Todos nós temos fraquezas, meu irmão. Como eu disse, o Felipe abriu aqui o louvor, dizendo que Deus colocou os seus tesouros em vaso de barro. Amém? E isso é uma declaração, né, um certificado de que nós somos frágeis. Mas isso não impede o agir de Deus na nossa vida. Isso não impede o poder de Deus agir na nossa vida. Isso não é desculpa para você não andar pela fé. Eu tenho dificuldade, eu tenho medo, eu tenho isso. Você faz uma lista de coisas, mas eu quero dizer para você que Deus não aceita nenhuma dessas coisas da sua lista, para que você não ande pela fé. Porque Paulo declarou uma coisa que nos fortalece, mas também nos condena, que ele, apesar das suas fraquezas, se aperfeiçoou no poder de Deus. Amém. Amém, irmãos? E quando uma pessoa consegue fazer uma coisa pela fé, Deus leva essa pessoa como referência. Se uma pessoa pode fazer isso, então Deus considera que todas as pessoas também podem fazer o mesmo. Amém? Então, meu irmão, nessa noite, não fique afundado, se levante. Amém? Assim como quando nós perdemos a fé, a gente afunda como um martelo sem o cabo. Assim também, meu irmão, quando nós nos restabelecemos na fé, nós podemos voltar novamente à superfície e
tornar a andar sobre as águas. Amém? Está entendendo? Amém? Elias pegou, foram fazer uma casa lá para Elias, uma casa lá para os profetas, emprestaram um machado, e aí o cara estava cortando árvore lá, o machado caiu, escapou, caiu dentro do rio e afundou. Porque machado sem cabo não boia. E o crente sem fé também não. O crente sem fé afunda. Mas aí Elias fala assim, ó, joga madeira na água. E como profeta ele já estava declarando, o machado vai boiar. O machado vai sair do fundo da água. E assim também a nossa fé pode fazer isso com a nossa vida. Se você está com um peso, um machado sem cabo afundado nos seus problemas, nas suas fraquezas, nas suas misérias, Deus pode te levantar nessa noite. A fé pode te levantar nessa noite. Você crê nisso? Amém? Elias era um profeta de Deus, ele estava declarando a palavra de Deus. Ele era a boca de Deus, e nessa noite a palavra de Deus também é a sua vontade, é a expressão da vontade de Deus aqui nessa noite, para dizer que Ele não quer a gente afundado, Ele não chamou a gente para andar afundado nos problemas, mas Ele nos chamou para andar sobre as águas, para andar pela fé. Amém? Então recebe essa palavra nessa noite, meu irmão. Se encoraje. Deus não vai dar um atestado para você. Deus não vai te dar um atestado de... Como que se diz, né? Ah, essa pessoa tem dificuldade, tem necessidades especiais. Você você não vai precisar, tá bom? Você não vai precisar andar pela fé, porque você tem esses problemas, né? Você teve problema com seu pai, você teve problema com a sua mãe, você teve problema com a sua família, então você está liberado de andar pela fé, viu? Você não vai conseguir isso da parte de Deus. Você pode conseguir isso nesse mundo natural aqui, um atestado um atestado médico, um atestado de deficiente, mas para as coisas da fé, meu irmão, não existe atestado de incapacidade, porque Deus nos capacitou pelo seu Espírito, diz a palavra dele. Deus nos capacitou pelo seu Espírito. Não importa os seus problemas, não importa as suas debilidades, não importa as suas fraquezas, as suas fragilidades, o poder de Deus pode te capacitar. Amém? Amém, meu irmão? Então não queira tirar um atestado de Deus para suas deficiências espirituais, porque não sai esse tipo de atestado no céu. No céu só sai um tipo de atestado de que nós somos justificados, que nós somos capacitados, que nós somos justificados. Amém? E quem está justificado pode andar pela fé. Amém? Esse atestado você precisa buscar todos os dias diante de Deus. Eu preciso ser justo diante de Deus, não pela minha justiça, mas por causa dos meus joelhos dobrados, do meu coração quebrantado. Eu tenho que tirar esse atestado todo dia diante de Deus para conservar a minha fé, a boa consciência e a fé. E aí eu não afundo. É como um barco que não tem nenhum furinho no seu casco, que não afunda.
Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.